Fala, torcida do Galo, bora aqui para mais um pós-jogo, mais um conteúdo trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Galo nesse pós-jogo aí dessa grande vitória do Atlético em cima do Maringá pela Copa do Brasil. Tá nas oitavas de final depois deste 4-0 que traz confiança para a equipe. Pessoal, vamos aqui com o pós-jogo desta grande vitória do Galo. Se não é inscrito no canal torcedor atleticano, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo, pessoal. No final de semana. Vamos falar também sobre o Atlético. O Atlético Mineiro recebeu o Maringá, um bom time, organizado o Maringá. E teve muitas dificuldades. Venceu por 4-0, parece até estranho, né? Porque no segundo tempo o Atlético desencaixou o jogo e o Maringá acho que cansou também e os espaços apareceram aos montes na segunda etapa. Mas o primeiro tempo foi duro, o Maringá teve boas chances e o placar poderia ter sido diferente na primeira parte do jogo, quando o Galo só encontrou o gol no finalzinho do primeiro tempo, com o gol do Rubens, num lance estranho, né? De lateral. Começa um lateral. Isso, um lateral. Mas ali batido. desencaixou o que o Maringá tem, que é essa pressão. É 1 contra 1 o campo inteiro. Não é que o Maringá encaixa marcação individual quando vai pressionar a saída de bola do adversário. É pelo campo inteiro com perseguição onde quer que o adversário vá. Um gol, Mansur, estranhíssimo, né? Um lateral cobrado por baixo na pequena área. E a linha, ó, você vê, né? A linha estava totalmente desligada, né? Esperando algo. Como se fosse uma cobrança de falta. E lateral não tem o impedimento, então. E fora da linha, vamos dizer, porque já não tem impedimento, mas ele estava fora da linha. E aí, o que eu acho? Pelo menos tenho a impressão, vendo times que fazem. É raro você ver esse tipo de abordagem pelo campo todo. Você está aí vendo, 3 contra 3, quase sempre, com as perseguições pelo campo todo. Chega uma hora que fisicamente a exigência é muito grande, né? E o Atlético, que tem um ataque que tenta ser muito móvel, começou a fazer com que meias partindo de trás, vamos dizer, de uma segunda linha. Esse lance, o Patrick, ele sai do lado esquerdo, atravessa o campo e o marcador vem com ela. Mérito dele, bobeira do goleiro de novo. E eu vi escorregão, escorregão do defensor do Maringá, atrapalhou muito. A minha sensação é que fisicamente cobra um preço e também emocionalmente, quando a distância começa 1-0, 2-0, a distância começa a ser maior, a mobilização para fazer essa perseguição todo o campo, ela baixa um pouco. Esse lance aí que eu estava falando no comentário passado, né? Quem que faz a infiltração, que acaba saindo a bola lá de trás, né? Vem o Lianco e o Maranhão, que é o centroavante. Acompanhando ele até fazer o pênalti. O Cuca também faz muitos encaixes, perseguições, mas é mais pelo setor, né? Quem cai naquele setor, o marcador vai com os ele. Dois zagueiros, aquele miolo assim, ele acaba preservando, né? Agora, o Maringá, enquanto no primeiro tempo o jogo estava bem complicado, criou as chances dele. Criou. O jogo não era um domínio... Até chance mais perigosa do que o coisa. E o Matheus Moraes, o 9, é muito interessante jogador, cara. Um canhoto que tem drible, ele é rápido, perna rápida. É um time interessante, muito bem treinado, cara. Assim, não é à toa que vem tendo bons resultados e movimentando. Acabou, você vê os atletas mesmo do Atlético falando sobre o quão difícil foi jogar contra esse time. E tem uma coisa, né? Se a gente pensar no ambiente que o Maringá joga, na Série C, com jogadores muito menos desequilibrantes do que tem o Atlético, o sistema funciona muito melhor. É que o Atlético tem jogadores com uma capacidade na individualidade, se desmarcarem e conseguirem criar situações que normalmente o Maringá não oferece. O Maringá está em 5º lugar, né, na Série C, classificam 8, né? Isso, classificam 8 e depois tem o mata-mata. Mas é um bom time, um time bem interessante de se ver jogar. O Atlético se classifica, aliás, mais um bom jogo do Coelho, né? O Coelho hoje não marcou, né? O Coelho não fez gol hoje. Só assustou que quando ele saiu foi com uma lesão muscular, aparentemente com gelo na coxa, né? Como ele briga, como ele é insistente, ele disputa todas as bolas. Hoje ele tentou de todo jeito, de esquerda, de direita, acertou a trave, tentou fazer gol de carrinho. A quantidade de vezes que ele chegou em condição para finalizar é impressionante. É um jogador que está fazendo muito bem ao Atlético, né, desde que chegou. Ele incomoda. Não é fácil você acompanhar marcando um atleta desse, porque ele está sempre 100% da sua rotação. Como ele tem muita força, você vê, ele chega ali, ele consegue finalizar.
né? Não é à toa que ele vai, ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer gol, fica mais tranquilo nessas condições. Mas o tanto que ele finalizou hoje, a gente até brincou, né? Que ele finalizou um monte de vezes, o Yuri de carrinho lá e acabou fazendo gol, né? Acaba fazendo a diferença. Que pena que ele machucou, mas é um jogador super importante mesmo. É isso, e o Atlético então avança mais uma fase na Copa do Brasil, vai às oitavas de final mais uma vez. Quem também passou com muita tranquilidade... É isso aí, torcida do Galo, e bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, pessoal, trazendo para vocês, donos da bola, Minas Gerais, comentando aí sobre o Atlético Mineiro e trazendo as últimas informações do Galo. Se não é inscrito no canal, torcedor do Atlético, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Galo. Bora aqui pro conteúdo, pessoal, que tá bem legal aí. Os donos da bola, os caras debatem muito, os caras gritam muito, mas traz um bom conteúdo. Clássico, ele teve a oportunidade de mostrar que ele tem condições de ter mais minutos com o Atlético. E hoje, se eu fosse o Cuca, coisa que eu não sou, eu só sou um comentarista, eu colocaria sim o Patrick para jogar nesse meio campo, para ter oportunidade. E a gente sabe que o Alan Franco jogou no sacrifício. Se ele não aparecer no time titular hoje, é compreensível, porque o Cuca falou que ele jogou no sacrifício. O Igor Gomes jogou também com virose. Jogou o clássico com virose. Se ele não aparecer no jogo de hoje, também é compreensível. O que, agora, o Thiago discutir. O Caio pode ter oportunidade? Pode! O Cuca pode, mais uma vez, dar oportunidade para o Caio. Eu imagino que ela não vá surgir no jogo de hoje. Mas o Caio vai ter outras oportunidades. Quando eu falo que eu acho que o Caio no Atlético já não dá mais, eu não estou decretando o fim da carreira dele. Tem vários jogadores que passaram aqui, tanto no Atlético, como no Cruzeiro, como no América, e se destacaram em um momento... palestrinha. E não se destacaram em um momento e não se destacaram em outro. Nossa, então, palestrinha. Isso faz parte do futebol. Eu só não vou gritar com o Thiago nesse momento, viu, Thiago? Porque, fica à vontade. Porque o período agora de frio... Vocês são irresponsáveis. Então, vocês querem. Você começou a falar, vocês querem colocar um garoto... Não, espera aí. Está começando, sua voz também. Que pode se tornar de fato um grande nome, mas ainda não é no time titular num jogo como esse. Vocês são irresponsáveis. Elton e Breno Galante. Irresponsáveis. E é por isso que eu discuto com vocês, por isso que eu elevo o tom de voz, porque irresponsabilidade eu não vou deixar jogo aqui. como esse que você fala do Maringá hoje? É que você acha que... Você acabou de falar que era importante, já vai mudar de opinião? É porque eu quero dizer o seguinte pra você, o Valu falou, o menino conseguiu jogar um clássico contra o Cruzeiro, 61 mil pessoas no Mineirão, ele saiu bem, e aí você acha que contra o Maringá, a torcida toda do Atlético, ele não poderia sair bem? A torcida do Atlético tem Qual é a probabilidade disso não acontecer? Tem sido favorável. Agora você vai colocar a culpa na torcida? Não colocando culpa na torcida em momento você vai falar da torcida do Atlético Mas ela agora. tem sido favorável ao time o tempo inteiro? Claro que tem. Porque na última vez que o time jogou em casa, com a torcida ao lado lá, o time foi chamado de time sem vergonha. Aí depois que eu não gostei, e aí depois ela foi e apoiou, o time virou. Eu não acho que a torcida esteja errada, não. Eu não sou sommelier de torcida, não. Ela faz o que ela quiser na arquibancada. Ela tem todo o direito. Se o time estiver dando desgosto, ela tem todo o direito de fazer isso. Só que a gente precisa entender. A torcida vai estar 100% ao lado do time? Você acha que não? Ela não estava pelo histórico da torcida do Atlético, você acha que quando começar o jogo hoje, a torcida não vai apoiar o time? Eu não tenho que achar. Eu tô pegando um retrato mas você do que tem aconteceu. opinião. O que você acha? Eu não tenho que achar. Eu tô pegando um retrato do que aconteceu. Qual é a previsão de público hoje? Entre 15 e 20. No último jogo do Atlético. Tá caro, no último jogo do Atlético. O estacionamento é 100 pila, velho. No último jogo do Atlético, ao lado da torcida, a torcida vaiou e chamou o time de sem vergonha. E errou. E é o último. Errou. Não errou. Não errou. Errou. A torcida apaga o ingresso, ela faz o que ela quiser. Então pagou, faz o que quer, né? Desde que não haja crime na arquibancada. Mas se ela quiser vaiar, ela vai. Legal. Se ela quiser chamar de sem vergonha, ela chama. Se ela quiser se incomodar, ela se incomoda. Ela tem todo o direito. Se ela tá na arquibancada, ela faz o que ela quiser. Mas a gente precisa entender qual vai ser o clima. O clima vai ser o melhor possível? Se for o melhor, beleza. Não, vai ser pior. Até vai em capa do seu. Ô, HG, eu não sei se você tá lembrando, mas recentemente... Eu não tô entendendo de onde o Thiago tá tirando isso. Galo, VTNC... Qual foi o último jogo do Atlético com a torcida? Galo, peraí, vai ser assim. Qual foi o último jogo do Atlético com a torcida? Nos últimos 15 pontos do Campeonato Brasileiro ganhou 11. Acabou de vir de um empate com o Cruzeiro. O último jogo do Atlético com a torcida foi qual? Aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. O último jogo do Atlético com a torcida foi Presta atenção no que eu vou qual? dizer aqui. Por isso que eu falei
Por isso que eu falei que tem que botar a mão na danada. O Atlético sem meio campo, o Atlético com um setor que não existe, o Atlético com jogadores contundidos, o Atlético com problema na lateral, o Atlético com problemas, devendo o cacete e tal, o Atlético tá lá em cima, dentro exatamente do que nós imaginávamos aqui antes do campeonato. Então, não tá essa tragédia, com essa baba de setor de meio campo aí, não tá essa desgraça toda não, por isso que eu falei. Claro que a expectativa do torcedor é ver o time brigar lá na... Não dá, né? Não dá. Com o atual elenco aí, não dá. Um setor de meio campo que não existe, não dá. Então, não dá pra apontar o dedo pro Cuca e falar, pode mais. Não, vacilou pra cacete. Ô, gente, o Atlético perdeu pro Grêmio e perdeu pro Santos, que só ganhou do Atlético. O Grêmio, vocês viram aí, o Grêmio não ganhou um jogo na Copa do Brasil, foi desclassificado ontem. Não ganhou um jogo e foi desclassificado ontem. Eu acho que os questionamentos então, assim, cabem sim. Não estou dizendo que não pode questionar. Eu mesmo fui duro com o Cuca aqui em algumas oportunidades, em semanas anteriores, mas o recorte de hoje é de um Atlético com totais condições para chegar e ganhar do Maringá e ganhar bem. E no Campeonato Brasileiro, a mesma coisa, né, gente? Então vamos botar a mão na danada também. Não tá essa desgraceira toda, não. Você viu que a Comebol Peraí que você vai confirmou. falar, irmão. Só dá uma faturadinha ali, pode ser? Pode. E deve. É porque você custa caro. É, eu sei. Você custa caro mesmo, você não voltaria. Aonde você foi feliz? Atenção. Onde eu sou feliz, né? Não, é onde Aqui você eu foi. sou. Não, Aqui eu você é, sou. mas onde você foi também, você não voltaria. Eu avisei. E o Valu hoje fez uma declaração linda pra mim. O Valu falou, se eu tiver num penhasco, HG, e você falar pula, eu vou pular, Valu. E o Thiago Fernandes também declarou pra mim. Eu avisei, falei com o Breno Galante. Me acompanhe, vem comigo. O Breno já começou a colher as flores do jardim. Olha aqui, deixa eu falar da Virtual Autopeças aqui. É só o começo, viu, gente? Tem muito mais. 3 setores. É preocupante. Então parece, o que me contaram hoje pela manhã, eu não confirmei, ainda vou até chamar aqui uma pessoa e perguntar, que o Atlético já começou a ter olhos também para a lateral esquerda. É preocupante, primeiro, porque vai ser difícil arrumar um lateral esquerdo, né, dentro de um custo que o Atlético esteja disposto a gastar. Segundo, você entra na questão que o Valu tem batido aqui o tempo todo. Você está sacramentando, então, que o Caio, né, vai ficar totalmente escanteado, você trazendo outro jogador. Porque uma coisa é você já tem um cara no elenco que está acostumado ali, outra coisa é na necessidade de você ir buscar outro, sendo que você acabou de contratar ele. Cara, e aí entra mais um detalhe para o torcedor do Atlético, né? Eu acho que nesse momento, se o Atlético tem ambições na temporada, você não pode abrir mão de um jogador importante como o Rubens, independente de você ter uma necessidade financeira, que eu até posso vir a entender, e se o Atlético explicar isso a público, é até mais fácil da gente entender, mas, cara, tem jogadores ali que são chaves hoje, né? Tenta fazer uma negociação com alguns outros, tem um Palácio aí que não está sendo utilizado, você tem Bernard, você tem o próprio Fausto Vera, Igor Rabelo, mas, cara, isso. Ou então, tem vários clubes que não vendem e entregam depois. Não tem muito isso. O cara chega, entrega depois, eu vou vender agora, eu entrego para você só lá em janeiro, mas segura. Nós estamos aqui preocupados em chegar jogadores para poder fortalecer o Atlético. Nós estamos pensando em perder, não pode. Não pode. É isso aí, torcida do Atlético, e bora para mais uma notícia. Atlético Mineiro trata a denúncia do Cuiabá como imprópria e diz que o clube cobra valores indevidos por Daverson. O clube se pronuncia após Dourado solicitar que o Banco Central verifique as finanças do banco que Rubens Menin administre as dívidas do Galo Holding. O Atlético Mineiro tratou como imprópria a denúncia apresentada pelo Cuiabá ao Banco Central por conta do não pagamento das parcelas pela compra do atacante Daverson do Dourado. O clube trata com repúdio qualquer medida tomada fora da CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgãos pertence à CBF. A nota do Alvinegro veio após o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, acionar o sócio majoritário da SAF do Atlético Mineiro, Rubens Menin, no Banco Central. O clube mato-grossense pediu ao BC que confira as finanças de uma instituição financeira de Rubens Menin, que Rubens Menin é dono, com o objetivo de verificar a conformidade da situação econômica financeira, inclusive como controlador de empresas inadimplentes.
para o Dourado as dívidas do Galo Holding, cujos dos acionistas é Rubens Menin e controla a SAF do Atlético, pode comprometer a capacidade financeira que o Banco Central exige. O documento, o Alvinegro, trata de como se deu o não pagamento de uma parcela pela compra de Daverson e alega que o Cuiabá cobra valores indevidos pelo negócio. Em relação à disputa havida por Cuiabá e Atlético perante a CNRD da CBF envolvendo a cessão do atleta Daverson, o Atlético procurou a diretoria do referido clube logo após o vencimento da segunda parcela contratual, com o objetivo de cumprimento da obrigação, tendo a composição sido categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação. Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove cobrança de valores indevidos. O Atlético considera imprópria qualquer medida que possa vir ser adotada pelo Cuiabá relativa ao atleta Daverson fora do âmbito da CNRD, foro eleito pelas partes para a discussão sobre o caso. É isso aí, torcida do Galo, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!